Que a paz do Senhor Jesus habite abundantemente em seu coração. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o segundo dia de exposição no livro de Deuteronômio. E antes de prosseguir, te convido a orar comigo neste instante. Senhor Deus e Pai, grande é o teu nome. Excelente e grandioso tu és. Não há nada que se compare a toda a tua majestade, glória e poder. Nós, seus servos, nos inclinamos diante de ti para lhe render graças e louvores pelo teu grande nome e pela tua grande fidelidade. Rogamos o teu favor e a tua misericórdia sobre nós, pois não somos dignos de nós mesmos de nos dirigirmos ao Senhor em oração, mas pela autoridade do nome de Jesus. Podemos com confiança chegar diante de ti nesse momento e clamar pelo teu favor. Favorece-nos nesse dia, ó Deus. Favorece-nos, ó Senhor. É pelo teu favor que podemos meditar em sua santa palavra e compreender cada detalhe nela exposto, para que possamos, através desta compreensão, sermos cada dia melhores para a glória do teu nome. Sim, Senhor, somos dependentes do teu grande amor e da tua bondade. Por isso, vem sobre nós. Vem sobre nossas famílias. Vem e nos auxilia a vencer todos os dias, pois temos a certeza que com o Senhor podemos saltar muralhas, vencer obstáculos e triunfar. Seja conosco mais uma vez. Nós te suplicamos e somos gratos pelo nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos meditando nos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Deuteronômio. No capítulo 4, Moisés inicia fazendo um paralelo com os capítulos anteriores, informando sobre a importância do povo de Israel em se manter firme na única certeza de apenas um Deus soberano e que os resgatou da servidão. Ele, estrategicamente, se utiliza da vitória do povo de Israel sobre os povos pagãos para asseverar a superioridade de Deus que os chamou para ser seu povo. E essa superioridade deveria ser lembrada constantemente por eles, para que todos os mandamentos divinos fossem estabelecidos diariamente na prática diária de cada um, de modo que todas as gerações futuras fossem relembradas sobre todos os feitos realizados por Deus entre eles. Moisés, mesmo que com lágrimas nos olhos, afirma que Deus foi justo em impedi-lo de entrar na terra prometida, pois o tom de suas palavras é de quem aprova a punição divina, dizendo que ele não estará lá para desfrutar de todos os bens que os seus ouvintes desfrutarão. E ao falar sobre isso, ele incentiva cada israelita a viver uma vida de total dedicação a Deus, para que não sejam punidos por ele. Moisés foi tão veemente em suas palavras que conseguimos enxergar o quanto arrependido ele estava em não ter sido um pouco mais crente nas palavras de Deus. E é por esse motivo que ele incentiva, que ele cobra e insiste com esta nova geração em não desobedecer ao Senhor, mas manter os olhos sempre atentos em suas palavras. Pois mesmo o Senhor, tendo todo o poder e soberania, se manifestou entre eles com grandes prodígios e sinais, não conhecidos por nenhum outro povo. Moisés deseja, com esse ensino, perpetuar no coração de cada um do povo o desejo por conhecer mais a esse Deus que se manifestou a eles com tão grande poder e, mesmo assim, misericordiosamente. E afirma que eles podem contar com a misericórdia de Deus quando errarem lá na Terra Prometida. Moisés não queria que eles entendessem. Não havia perdão da parte de Deus. Não, eles precisavam compreender que Deus, mesmo sendo grande e poderoso, também era misericordioso para com seu povo e estaria pronto para os perdoar caso eles errassem na Terra Prometida. Mas apela para que todos eles pudessem manter um compromisso de fidelidade a Deus o quanto fosse possível, sem, contudo, negligenciar o ensino do pai para filho entre todas as gerações. E para estabelecer algumas práticas misericordiosas, ele relembra as cidades de refúgio que o próprio Deus tinha ordenado que fossem estabelecidas entre eles, tanto para as tribos antes do Jordão, como para as tribos depois do Jordão. Antes de concluir o capítulo 4, quero que você perceba o quão fiel era Moisés diante de Deus, pois mesmo sendo negado a ele entrar na terra prometida, não houve murmuração dele
diante do povo. Pelo contrário, um senso de justiça fazia parte do discurso de Moisés no ensino para essa nova geração. E nisso, muitos de nós precisamos aprender com ele. Ao invés de ficarmos culpando um ou outro pelo nosso fracasso, devemos reconhecer que não agimos corretamente diante de Deus e, por esse motivo, sofremos as consequências. Precisamos, assim como Moisés, ser sinceros, servos de Deus diante de todos aqueles que nos conhecem. Eles precisam aprender de nós e, através de nossas experiências, o verdadeiro ensino de um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, mas também justo, tanto quanto todos os outros atributos. No capítulo 5, Moisés repete para toda a nova geração os 10 mandamentos que Deus havia entregue para ser o padrão deles como povo especial de Deus. E é importante perceber que somente no Deuteronômio os 10 mandamentos são repetidos, como se vê aqui no capítulo 5. Foram esses conjuntos de repetições que deram ao livro o título de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. É interessante que Moisés não deixa dúvida alguma de que todos os mandamentos entregues por Deus para a antiga geração não eram apenas válidos para eles. Na realidade, Moisés categoricamente afirma que os mandamentos entregues por Deus no monte é válido para a geração que estava diante dele naquele dado momento. E aqui, preciso dizer que nós também, quando ouvimos a voz de Deus ou seus mandamentos, devemos compreendê-los como sendo vivos e atuais para o presente momento, assim como Moisés deixou bem claro diante daquela nova geração. E ele repete os 10 mandamentos diante da nova geração a fim de conservá-los obedientes a Deus, para que pudessem viver felizes e por muito tempo na terra prometida. Como já aprendemos sobre os 10 mandamentos no livro do Êxodo, quero deixar apenas uma reflexão sobre a didática dos 10 mandamentos entregues por Deus para nós, seu povo. O primeiro detalhe é que normalmente em todas as ordens divinas, ele separa as responsabilidades para com o divino em primeiro lugar, e depois as nossas responsabilidades para com os nossos semelhantes em segundo lugar. Com isso, temos nos 10 mandamentos 4 exigências de nossa responsabilidade diante de Deus, na seguinte ordem: não ter outro ser que tome o seu lugar, não ter nenhuma representatividade física do seu ser e não vulgarizar o seu santo nome. O quarto e último mandamento de nossa primeira tábua, que completam as nossas responsabilidades para com Deus, é a guarda de um dia semanal de descanso e adoração ao Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse mandamento em especial, pois a guarda do sábado no Antigo Testamento era algo imprescindível. Ninguém poderia quebrar essa regra e ficar impune. E é sobre esse ponto que eu quero falar com você. Penso que você possa ter o mesmo questionamento que eu, quando ficava um tanto quanto consternado ao pensar em como uma pessoa poderia sofrer a pena de morte pelo simples fato de não guardar o sábado. Mas quando entendi que todas as exigências de Deus no Antigo Testamento se referia de alguma forma à pessoa bendita do Filho dele, nosso Senhor Jesus, as coisas ficaram bem mais claras, pois o descanso sabático não era apenas mais uma exigência, mas sim uma representação do Senhor Jesus, sendo Ele o único responsável por trazer o descanso divino e humano. Digo divino, pois em Jesus a divindade descansa em relação a nossos muitos pecados, pois somente Ele trouxe a paz entre pecadores e o Deus Santo. E quando digo humano, falo pelo fato de descansarmos nele as nossas necessidades em obras e práticas diante de Deus. E sendo o sábado a representação de Jesus no Antigo Testamento, aquele que trabalhasse nesse dia estava ofendendo diretamente ao único que podia trabalhar para nos trazer o verdadeiro descanso. Para que você compreenda o que acabei de dizer, leia a carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, onde o apóstolo afirma que Jesus é o descanso que o sábado representava no Antigo Testamento. Por esse motivo, ele mesmo disse: eu sou o Senhor do sábado, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 28, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 5. E mais uma vez, preciso que você dê atenção ao que vou repetir aqui. Todas as exigências de Deus são devidamente justas e devem ser compreendidas e obedecidas, pois nossa mente finita não compreende a infinitude de seu ser.
A segunda tábua, começando com a honra aos pais, inicia as nossas responsabilidades com os nossos semelhantes. Somente conseguimos cumprir as regras divinas expostas nos 10 mandamentos quando compreendemos a beleza e a virtude de suas ordenanças, ou como afirmou o apóstolo Paulo no capítulo 12, nos primeiros versículos de sua carta aos Romanos. Não nos conformando a este mundo, mas sendo transformados pela renovação do Espírito que habita em nós. Assim, e somente guiados por ele, experimentaremos a vontade de Deus revelada em seus mandamentos. Moisés continua informando que a entrega dos 10 mandamentos foi vivenciada com muito temor pela antiga geração, de modo que eles suplicaram para que Moisés não deixasse eles serem consumidos pela glória. Mas Moisés esclareceu que a intenção de Deus em ter se manifestado como se manifestou não foi matá-los, mas marcá-los de uma forma inesquecível para fixar memórias da santidade de Deus por todas as gerações. Neste capítulo em especial, notamos o quanto Deus deseja que seu povo se destaque entre os demais, seguindo as suas belas e justas ordenanças. E convém dizer, sem medo de errar, que as ordenanças divinas são só consideradas belas e justas por aqueles que amam ao Senhor e conhecem o seu santo nome. Deus, desde o Antigo Testamento, vem escolhendo pessoas para serem suas propriedades particulares, para que vivam neste mundo com suas mentes e corações tão impactadas com o vislumbre de sua glória que só consegue viver unicamente para Ele. Oro e espero que você faça parte deste grupo de pessoas. No capítulo 6, antes de Moisés relatar a declaração de fé do judaísmo, a partir do versículo 4, ele mais uma vez reforça a necessidade de atenção especial aos mandamentos de Deus, como fez nos primeiros versículos iniciais dos 2 capítulos anteriores. E aqui ele institui a necessidade e responsabilidade dos pais de inculcar na mente e no coração de seus filhos as leis e mandamentos de Deus. É importante percebermos que a palavra inculcar que Moisés escolheu para instruir essa responsabilidade aos pais de ensinar seus filhos traz a ideia de não somente ensiná-los em palavras, mas conduzir os corações e mentes deles a perceberem neles mesmos o quão real e verdadeiro é o Deus ao qual estão servindo. É fazê-los sentir o mesmo temor e reverência que eles sentiram ali no monte quando receberam esses mandamentos. É transmitir as palavras de tal modo que não somente as mentes fossem alcançadas, mas também os corações, para que fossem compreendidas, mas também desejadas. Moisés declara em simples palavras que o Senhor Deus é o único Senhor, e somente a Ele deve ser a obediência de todo o povo e em qualquer lugar. A nova geração devia manter vivo em suas mentes este ensino, tendo o compromisso de conduzi-lo para todas as gerações futuras. As figuras que Moisés utilizou no texto e que os judeus praticam até os dias de hoje, como por exemplo a mezuzá, que é prática de pendurar nos umbrais da porta palavras da Bíblia, não eram para serem praticadas desta forma, mas tinha o interesse de que nos corações e mentes de cada um do povo houvesse em todo e qualquer lugar pensamentos e práticas voltadas para a lei de Deus. Era esse o sentido real e que infelizmente não foi cumprido pelo povo. Eles deviam penetrar tão profundamente nas realidades de Deus que em nenhum momento desejariam obedecer a outro Senhor que não fosse o Deus que os resgatou da escravidão. E para concluir a nossa meditação de hoje, quero pensar juntamente com você como nós somos parecidos com esse povo. Muitas vezes seguimos religiosamente algumas práticas que não conseguimos viver em profundidade a realidade de cada uma delas. Lembro-me neste momento, enquanto medito nesses capítulos, daquela história bem conhecida, em que um cristão estava orando o Pai Nosso e quando falou em oração, Pai Nosso que estás no céu, uma voz veio ao seu ouvido e disse, Sim, meu filho, estou te ouvindo. Ao que imediatamente o cristão perguntou, quem é que está falando? A voz respondeu, sou eu, seu pai, a quem você está orando. O cristão respondeu dizendo, mas eu não estou chamando ninguém, estou apenas cumprindo a minha obrigação de orar o Pai Nosso. Infelizmente, muitas vezes nossas práticas cristãs são tão vazias de Deus
que seríamos surpreendidos como esse cristão se Deus se manifestasse a nós. Que venhamos não somente praticar externamente aquilo que aprendemos de nossos pais espirituais ou até mesmo pais carnais, como se fosse algo automático, mas que venhamos viver o que praticamos. E isso de tal modo que possamos sentir Deus conosco em cada realização. Amém. Até amanhã, querendo Deus.